Salut Mayara, j'espère que tu vas bien, espero que esteja melhor. E aqui eu vou gravar então para você o que a gente veria na aula hoje, que são os verbos pouvoir, vouloir. E o verbo avoir, que a gente já chegou a ver ele um pouquinho, mas vou falar mais seriamente dele agora. Verbo pouvoir é o verbo poder, pouvoir. Verbo vouloir, verbo querer. De vontade, de desejo, né? De vontade, pensa, vontade, vouloir. E o verbo avoir, que é o verbo ter, né? A gente já falou dele um pouquinho. Então, a gente viu o verbo être, a gente viu o verbo avoir. Être e avoir, lembra? Auxiliaire, eram verbos auxiliares. Agora, o pouvoir e o vouloir, verbos, o quê? Verbos modais, né? Modal. Verbos que na frente precisa de um outro verbo. A conjugação desse verbo no tempo presente, ele é bem legal. Eu vou falar para você o seguinte, primeiramente, raiz de verbo. Raiz de verbo é aqui, ó, pouve, raiz do verbo, voule, né? Isso é a raiz do verbo. Aí, a conjugação dele vai ser o quê? Infinitivo ou ir. Isso aqui é a designação dele, designação de infinitivo, né? Então, bem da verdade, a raiz dele vai ser P-O-U-V, vai parar aqui, e V-O-U-L, vai parar aqui. Essa é a raiz. Esses verbos, a raiz deles não costuma mudar no nós e no vós. O que isso quer dizer? Nu e vous, ele vai continuar com a raiz. Veja que o nu e o vous não vai mudar a raiz. E os outros todos vão mudar a raiz. Então, isso é verbo irregular. Isso que quer dizer. Mas, por mais irregular que seja, o nu e o vous não vai mudar em verbo nenhum, quase. A gente vai ter raízes mudando, né? E as designações, quer dizer, do tempo presente, que é a designação, que indica que é tempo presente aqui no caso, vão ser muito parecidas uns com os outros. Então, vamos ver, ó. Verbo pouvoir, verbo poder. Eu posso. Je peux, né? Vamos escrever. Tu peux. E o L-on, peut, né? Tá vendo, ó? Peux, peut. Aqui só trocou o X pelo T. Então, mudou a raiz, ó. Saiu de pou para peu. Viu? Trocamos a raiz. Então, aqui vai ser peu. E aqui também vai voltar a ser peu. Tá vendo? Então, a gente vai falar disso, ó. Peut. Aqui, ó, vai seguir a mesma estrutura. É vouloir, mas vai ser veux, tá vendo? Peut. Então, ele vai ser igualzinho. Então, sabendo que a gente não lê essas terminações, a gente não vai ler o X, a gente não lê o U final também, a gente não costuma ler o U no francês. Então, aqui, ó, a pronúncia vai ser je peux, tu peux, e aqui, igualmente, il, elle, on, P. Então, tudo vai ser P. E aqui, igualmente, tudo vai ser V. Então, o verbo poder e o verbo querer são muito parecidos, tá vendo?Eux, veut. Veut. Eu decorei assim, eu fiquei decorando assim para escrever, né? Que a pronúncia é fácil, é PPP, Então, como é que a gente vai pronunciar aqui? Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut. Eu posso, tu podes, ele pode, ela pode, a gente pode. Aí, partindo do nós e do vós, voltou a raiz, lembra? Nós e vós volta, pouve, volta a raiz, pouve. Aqui vai ser a terminação, lembra que eu te disse a terminação do nu? Ons. A terminação do vous? Es. Então, essa terminação, até que seja irregular, ele vai ser a mesma. Não vai mudar. A maioria dos verbos no presente, nu vai ser ons, vous vai ser es. Então, é fácil, ó. Pouvons, pouves, voulons. A raiz do verbo é vou, boto ons. Voulons. A raiz do verbo é vou, boto es, voules. E aí, como é que a gente vai ler? Não vamos ler N, não vamos ler S, não vamos ler Z, né? Consoantes finais não lemos. Então, nous pouvons, vous pouvez, nous pouvons, vous pouvez, nous voulons, vous voulez, legal, né? Nous pouvons, nós podemos, vous pouvez, vocês podem. Ou então a senhora ou o senhor pode. Lembra também que esse é para senhora e senhor. Nous voulons, vous voulez. Né? Quando inverte, voulez-vous, né? Voulons-nous. Então, aqui é o verbo querer, que é o verbo poder. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut. Eu quero, tu queres, ele quer, ela quer, a gente quer. Nous voulons, vous voulez. E aqui, ó, volta a ser igual lá, ó, peu e veu.
peu e veu. Sai a raiz. Aqui só que tem raiz. Nu e vu, sempre. Nós e vós vai sempre conservar a raiz. Então, il... Não vamos ler, ó. N nem T. N nem T. Então fica il peuvent. Peuvent. Elle peuvent. Il veulent. Elle veulent. Então, peuvent, veulent. Então, vamos ler juntos aqui? Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Eu vou ler só um, porque fica repetindo. Je vais, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Olha que legal. E a pronúncia do avoir, que é o verbo ter. A única diferença é que aqui, ó, a gente vai comer o E do G, porque aqui vai ser vogal na frente. Quando a gente tem o G, a gente sempre faz isso, não sei porquê, só no G. Então, comemos o E do G quando o verbo tiver vogal na frente. G, ai. Lembra que todo ai é E? Gé. Gé, eu tenho. Gé, tu lá, eu lá. Difícil, né? Porque o S não vamos ler, então vai virar tu lá, tu a, eu lá, né? Tu lá, eu lá. Nous a. Vamos emendar o S do nous com o A do avon. Nous avons. Não vamos ler o S. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Né? Não vamos ler o T. Então, olha aqui a terminação, ó. Tudo ons. Es. E aqui, ó, ente, aqui a única diferença é que é onte, né? Tudo é onte aqui. E vamos unir o S do ils com onte, o S do eles com onte. Então, ils ont, elles ont. Muito bem, très bien. Então, esses são os verbos pouvoir, vouloir e avoir. Poder, querer e ter. Já te explico umas outras frases no outro vídeo.